Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui para a nossa terceira aula, para o nosso terceiro encontro, né? Eu tenho certeza que a gente vai ter um momento muito interessante de aprendizado, de reflexão. Eu estou gostando bastante de vários alunos que estão dizendo que estão achando meu conteúdo interessante, a matéria interessante. Isso me deixa muito feliz e vou me esforçar para que as aulas não sejam aulas chatas, né? Ou pelo menos sejam aulas que tenham algumas coisas que vocês sempre achem legais, bacanas, porque a intenção é essa, que o direito seja uma coisa do nosso cotidiano e não apenas uma matéria que a gente decora para a prova, né? Então vamos lá. A gente conversou nas aulas anteriores sobre a norma constitucional, né? Sobre a Constituição. Eu perguntei para vocês o que é a Constituição Federal, vocês lembram? Então, eu disse para vocês também que nem toda norma é lei, né? Aliás, lei é uma norma diferente de Constituição Federal, são normas diferentes. Então, uma vez que vocês já descobriram que existem vários tipos de normas jurídicas, como norma constitucional, como lei, como portaria, como decreto, se uma delas for conflitante com a outra, o que a gente faz? Como a gente vai resolver, por exemplo, se uma norma falar que você pode estacionar num determinado local, enquanto a outra norma disser que você não pode estacionar neste mesmo local? Pensando nisso, um jurista famoso, um filósofo austríaco chamado Hans Kelsen, ele resolveu fazer uma organização dessas normas. E nessa organização, ele colocava a norma mais importante, mais poderosa, acima da menos importante e menos poderosa. Ou seja, ele fez uma hierarquia, uma pirâmide, né? De maneira que a que está no topo manda mais e as que vão vindo abaixo mandam menos. Então, por exemplo, abaixo da Constituição Federal, você tem tratados internacionais que não são de direitos humanos. Você tem leis complementares, leis ordinárias. E abaixo das leis complementares, você tem os decretos. Então, assim, se um decreto fala que você não pode estacionar na frente da sua casa ou sua bicicleta, mas a lei complementar diz que você pode estacionar a sua bicicleta em frente à sua casa, adivinha qual vai prevalecer? A lei complementar, porque ela está acima do decreto, assim como a Constituição está acima de todas as normas e todas devem obediência. Jamais uma norma aprovada por qualquer vereador, por qualquer prefeito, por qualquer político pode violar a Constituição Federal, pode dizer o contrário da Constituição Federal. Então, atente agora nessas eleições se os políticos não estão prometendo fazer algo que a Constituição não permite. Então, resumidamente é isso. A pirâmide de Kelsen é um sistema criado por um jurista para organizar a norma mais poderosa para menos poderosa, de maneira que não haja conflito, eventualmente, se uma disser contrária à outra. É isso, ponto. Essa é a resposta. Tá bom, pessoal? Vamos passar. Aqui tem essa explicação, se você quiser ler, E a gente vai falar um pouquinho dos tratados internacionais. Vocês reparem que lá na pirâmide de Kelsen, eu falei de Constituição Federal e logo abaixo eu coloquei tratados internacionais. Bem, o que são tratados internacionais? Eventualmente, vocês podem ser perguntados sobre algum assunto relacionado a tratados internacionais, uma redação do Enem, por exemplo, ou estarem na casa de vocês, estarem assistindo uma notícia e ouvirem que o Brasil assinou um tratado internacional. Afinal de contas, o que é isso? O próprio nome já diz. Tratado é um acordo. Olha, vamos fazer um trato? Ou seja, vamos fazer um acordo? E internacional é porque é fora do país. É entre dois ou mais países. Então, o tratado internacional é um acordo entre dois
ou mais países. Muito fácil. Só que, uma vez que nós aprendemos que existem vários tipos de normas jurídicas, quando o tratado internacional ele é aprovado, qual norma jurídica ele vai ser? Será que ele vai ser uma norma constitucional? Será que ele vai ser um decreto? Será que ele vai ser uma lei? A resposta é tchan, 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 tchan. Depende. O famoso depende que eu vou falar muitas e muitas vezes no nosso curso. Depende do que, professor? Se esse tratado internacional ele falar sobre direitos humanos, é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Se na prova trouxer alguma questão sobre tratado internacional, a primeira coisa que você tem que analisar é: fala sobre direitos humanos? Por quê? Se este tratado internacional ele falar de direitos humanos, a gente já tem que ficar alerta, porque ele vai ser um tipo de norma especial. Se ele, além de ser de direitos humanos, falar de direitos humanos, o assunto for de direitos humanos, ele for aprovado no Congresso Nacional por maioria de 3/5 dos votos dos senadores e deputados, por 2 turnos, adivinha o que ele vai ser? Uma norma constitucional. Poxa, você repara que o quórum de 3/5 aprovado em 2 turnos é exatamente o número de votos necessários para você aprovar uma emenda constitucional. Nós estudamos isso na aula passada. Inclusive, eu perguntei para os alunos: é possível alterar a Constituição Federal? Muitos alunos responderam de forma incompleta essa pergunta. Por quê? Porque não mencionaram os 3/5 aprovados em 2 turnos. Tá? E isso é avaliado. Então, uma vez que esse é o número mínimo de votos necessários para aprovar uma emenda constitucional, se o tratado internacional ele for aprovado por essa quantidade e falar de direitos humanos, ele vai ser considerado uma norma constitucional. Tá? Professor, pode dar um exemplo de tratado internacional que fala sobre direitos humanos? Por exemplo, um tratado que fale sobre a acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais a prédios públicos. Se o Brasil for signatário de um tratado que diz que todo prédio público tem que ter uma rampa para as pessoas portadoras de necessidades de locomoção, esse tratado visivelmente é sobre direitos humanos. Se ele for aprovado por 3/5, 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, ele vai ter força de emenda constitucional. Tá? Agora, se apesar de falar de direitos humanos, apesar do assunto ser de direitos humanos, ele for aprovado por uma maioria de votos inferior a 3/5, lembrando que 3/5 corresponde a 60% dos votos, vamos supor que esse tratado ele seja aprovado com 51% dos votos. Ele vai deixar de valer? Não, não vai deixar de valer, porque ele foi aprovado pela maioria. Mas aí, nesse caso, ele não vai ter a força de uma emenda constitucional, porque ele não atingiu aquele quórum mínimo de votos. Então, professor, qual norma ele vai ser? Uma lei? Também não. Ele vai assumir a forma de uma norma supralegal. Olha que interessante. Uma norma, pensa numa coisa super legal, é tipo isso. Só que uma norma, em vez de super legal, não vai confundir, ela é supralegal, tá? É diferente. Supra é um prefixo que indica aquilo que está acima. E legal é aquilo que é lei. Então, significa que vai ser uma norma que vai estar acima de todas as leis, mas ainda assim vai estar abaixo da Constituição. Por quê? Porque não foi aprovado um quórum necessário de votos de 3/5 por 2 turnos. Tá bom, pessoal? E por fim, nós temos o último tipo de tratado, que é o tratado internacional que não fala sobre direitos humanos. Nesse caso, não importa o número de quantidade de votos que ele vai ser aprovado. Pode ser por unanimidade, pode ser por 70%, 80% dos votos. Ele jamais será considerado uma emenda constitucional. Ele vai ser sempre, eu disse, sempre considerado uma lei ordinária. Qualquer assunto de tratado internacional, anote isso, que não falar de direitos humanos, automaticamente será aprovado como uma lei ordinária.
Ponto. Tá? Então, se você quiser fazer aquele fluxograma no seu caderno, é só você fazer. Tratado internacional, setinha. Norma constitucional, você pode botar N.C. Aí você coloca, entre parênteses, 3/5 dos votos mais direitos humanos. Outra setinha, você puxa, norma supralegal. Você coloca direitos humanos mais maioria, qualquer maioria, né? Não de 3/5. E por fim, você puxa outra setinha, colocando lei ordinária. Qualquer assunto diferente de direitos humanos. Assim você tem um fluxograma para ajudar no seu entendimento numa possível questão de prova que a gente pode elaborar. Tá bom, pessoal? Isso também é interessante que você saiba, porque é um assunto do dia a dia. E falando em lei complementar, o que é lei complementar? É o seguinte, existem assuntos que são especiais. E esses assuntos especiais, eles são invocados pela própria Constituição. Toda vez que tiver um assunto especial, a Constituição vai falar assim, ó, abre aspas, tal assunto será regulamentado na forma da lei, ponto. Se está escrito na Constituição que vai ser regulamentado na forma da lei, pode ter certeza que é uma lei complementar. A exemplo do direito do consumidor. A Constituição diz no artigo 5º que a lei assegurará proteção especial às relações de consumo. Só que, quando a Constituição fala que a lei considerará proteção especial às relações de consumo, concorda que ainda está muito vago? Que direito especial é esse que o consumidor vai ter? Por isso que você precisa de uma lei complementar, para complementar aquilo que a Constituição fala. Então, resumidamente, a primeira característica importante da lei complementar e que você não pode esquecer para uma avaliação e até para a vida é que a lei complementar é para assuntos específicos. Ponto. Tá? Aí eu botei aí, exemplo, direito do consumidor, mas existem vários e vários outros. O segundo ponto específico que você tem que lembrar da lei complementar é que ela só é aprovada pela maioria absoluta dos votos. O que significa maioria absoluta? A maioria não é a maioria? Não. Aqui você tem várias maiorias. Você tem a maioria de 3/5, que é a maioria para a emenda constitucional. Aqui você tem a maioria absoluta, que ela é específica para a lei complementar. Maioria absoluta é todos os votos... todos os votos não, perdão. 50% mais um de todos os membros daquela casa que está votando a lei. Como assim, professor? Olha, são 81 senadores e 513 deputados. Se eu vou tentar aprovar uma lei complementar no Senado, considerando que são 81 senadores, qual é a maioria absoluta? Qual é o 50% mais um de todos os membros? 42. Eu não vou pedir na prova que você decore os números. Eu só quero que você compreenda, vou repetir, que maioria absoluta é a 50% mais um de todos os membros daquela casa. Tá? Então, mesmo que apareçam somente 60 senadores para votar a lei, não importa. Vai ser 42, na verdade, 42, o número mínimo de votos necessário para a aprovação daquela lei complementar. Não importa quantos apareçam. Já na lei ordinária, ela é justamente o oposto da lei complementar. Aí, o raciocínio que você tem para a lei complementar, basta inverter para a lei ordinária. A lei ordinária é para qualquer assunto, não para assuntos específicos. Eu disse qualquer assunto. Tá? Além dela ser uma lei qualquer assunto, não tem uma coisa específica, a lei ordinária, ela admite a aprovação por maioria simples. O que é a maioria simples, diferente da maioria absoluta? É 50% mais um de todos aqueles presentes, e não de todos os membros da casa. Então, pegando aquele mesmo exemplo que eu dei, se eu tenho 81 senadores, porém só aparece 60 para votar, qual será a maioria simples? 31.
que é 50% mais um de todos, dos 60 que apareceram ali para votar. Compreende? Então, enquanto maioria absoluta da lei complementar é 50% mais um de todos os membros que compõem a casa, a lei ordinária é 50% mais um de todos os membros que aparecem para votar. Ok? Medida provisória. Medida provisória é uma norma muito importante que vira e mexe, você assiste na televisão. E é importante que o meu aluno leia o noticiário e ele seja aquela pessoa atenta, inteligente, culta, que consegue compreender a notícia. Às vezes até mais do que o jornalista. Então, assim, o próprio nome já diz, medida provisória. É uma norma jurídica que tem prazo para acabar. Ela vai durar pouco tempo. Os presidentes vivem usando essa norma. Olha que coisa interessante. Ponto específico para você anotar na sua cabeça. Diferente das leis que devem, na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes, ser propostas por um membro do poder legislativo, a medida provisória ela só pode ser proposta pelo presidente da República, que é membro do poder executivo. Olha só, nesse caso, a lei, no caso aqui não é lei, né? A norma não está saindo do poder legislativo, ela está saindo do poder executivo. Então, a primeira coisa muito importante que eu peço para todos os meus alunos anotarem no cérebro é que a medida provisória tem iniciativa com o chefe do poder executivo. Ponto. Tá bom, pessoal? Mas, além disso, ela exige alguns requisitos para ser proposta. Não pode o presidente da República querer dar um de legislador e fazer medida provisória a torto e a direito. Ele tem que observar dois critérios muito importantes também para vocês anotarem. Lembra? Olha, veja que eu até coloquei em vermelho no slide. O primeiro critério é a relevância. Não pode ser um assunto qualquer. Vamos criar uma medida provisória para um feriado estadual? Para criar um feriado estadual? Poxa, isso é uma medida relevante? Não é. É uma medida superficial, supérflua. Bom, feriado, fala sério, não é uma coisa relevante. Tá? Relevante é você criar uma medida provisória, por exemplo, para liberar o FGTS, o Fundo de Garantia das Pessoas que estão desempregadas por conta do coronavírus. Concorda que isso é relevante? A pessoa ter um dinheiro para sobreviver durante a pandemia? Olha a diferença. E o outro critério que você também tem que anotar é a urgência. Tem que ser algo que não dê para esperar. Tá? Porque se for algo que dê para esperar, que seja tranquilo de esperar, espera que o próprio Congresso Nacional proponha uma lei nesse sentido. Tá? Então, tem que ser algo urgente e tem que ser algo relevante. E, por fim, a última informação que eu considero importante para o aluno saber de medida provisória é que ela só tem um prazo de duração de 60 dias, que pode ser prorrogado por igual período, ou seja, no total, uma medida provisória ela pode ter no máximo 120 dias, 60 de prazo inicial mais 60 de prorrogação. Resumidamente, se você quiser fazer um outro fluxograma, um outro mapa mental, é medida provisória, setinha, chefe do Poder Executivo, setinha, relevância e urgência, setinha, 60 mais 60. Então, você pode, dessa forma, esquematizar o conhecimento a respeito da medida provisória. Tá bom, pessoal? E se o Congresso Nacional não aprovar essa medida provisória, ela simplesmente deixa de existir e não tem poder nenhum. Por isso o nome medida provisória. Ou ela é transformada em lei pelo Congresso Nacional, ou ela deixa de existir no prazo de 60 ou de 120. Lei delegada eu não vou cobrar de vocês, então pula isso do slide. Resolução também pula do slide, não vou cobrar. O decreto. O decreto, sim, eu acho muito importante. Lembra que eu falei que a lei, às vezes, ela pode ser uma lei super genérica, né? Como, por exemplo, a lei pode dizer: está estabelecido na cidade de Itaperuna o estacionamento para quem tem bicicleta. Pronto. Essa é a lei.
Mas a lei falou do valor? Não, ela não falou do valor do estacionamento. Ela falou do horário em que vai ser cobrado esse estacionamento? Também não. Existem várias pontas soltas, ou seja, existem várias coisinhas específicas, detalhes que a lei não tratou. Então, para isso serve o decreto, para especificar a lei, para dar detalhe à lei. E assim como a medida provisória, atenção, o decreto também é uma norma que sai do chefe do Poder Executivo. Ela não sai do Legislativo. Anote aí, o decreto também, assim como a medida provisória, é uma norma que sai do chefe do Poder Executivo. Não sai do Poder Legislativo. E ela serve para detalhar a lei, para especificar a lei. Né? No caso, aí o prefeito pode fazer um decreto dizendo, olha, o valor do estacionamento vai ser R$10 e vai ser das 8 da manhã às 20 horas da noite. E alunos do IFE não precisam pagar estacionamento de bicicleta. Pronto. Olha aí como ele detalhou isso no decreto. Lembre-se que o decreto jamais pode contrariar ou dizer algo contra a lei. Ele pode apenas complementar. Tá bom? Afinal de contas, o decreto, segundo a pirâmide de Kelsen, está abaixo da lei. Não vou cobrar decreto legislativo. Pula isso aqui no slide, decreto legislativo. Portaria. Também, vamos falar rapidinho. Única coisa que eu vou falar. Portaria é para regulamentar a atividade do serviço público. Vou tentar falar isso de uma forma mais simples. É a rotina de quem é servidor público. A rotina do servidor público vai ser regulamentada por portaria. Agora, por exemplo, qual foi a norma que autorizou o ensino remoto? Adivinha qual foi a norma que autorizou o professor dar aula virtual para os alunos? Portaria. Por quê? É uma rotina do servidor público. Só isso, não vou cobrar mais nada dessa norma, tá? E aí você tem um outro assunto. A gente falou aqui das principais normas jurídicas. Eu vou falar para vocês agora um pouquinho das fontes do direito, tá? Afinal de contas, o que são fontes do direito? Da onde vem o direito? A fonte é da onde vem. Lembra de fonte d'água? A fonte da água é onde ela nasce, aonde tem o seu surgimento. E o direito, ele surge da onde? Pois bem, assim como existem vários tipos de norma jurídica, também existem vários tipos de fontes do direito. A principal fonte do direito, adivinha qual é? É a lei. Nesse caso aqui, a lei, tá, pessoal? Ela significa todo tipo de norma jurídica, inclusive a norma constitucional, o decreto, tá? A lei aqui tem um sentido bem mais amplo. Quando se trata de fonte do direito, a lei tem um sentido bem mais genérico, tá? Nesse caso, a lei é a fonte primária. Se você vai procurar, se alguém vai chegar para você e falar assim, você estudou, né, direito lá com o professor Anderson no IFE. Eu estou com um problema assim, assim, assado. Você pode me ajudar a dizer se eu tenho ou não algum direito? Qual vai ser o primeiro lugar que você vai se recorrer? Qual vai ser o primeiro lugar que você vai procurar dar resposta àquela pessoa? A primeira fonte vai ser a lei. Tá bom, pessoal? Tá? Lei o próprio nome já diz o que é. É uma norma jurídica, né, aprovada, proposta na maioria das vezes pelo Poder Legislativo e sancionada algumas vezes pelo Poder Executivo. Tá? A próxima fonte do direito é a analogia. Porque olha só, que coisa complexa. Nem sempre no direito você vai encontrar tudo na lei, não, tá? Às vezes a pessoa vai chegar com um problema para você vai procurar lá na lei e não vai encontrar. E aí, a pessoa vai ficar sem direito? A pessoa vai ficar sem resposta? Não, você vai usar as outras fontes do direito. E uma delas é a analogia. A analogia, ela fala o seguinte, poxa, essa questão que a pessoa está me trazendo não tem exatamente na lei, mas existe uma situação semelhante, uma situação parecida em que há uma lei. Então, a analogia pega uma lei parecida e aplica ao caso semelhante. Vamos dar um exemplo? Suponhamos que duas pessoas casadas
queiram vender uma propriedade uma para outra. Você casou com alguém e você quer vender uma casa para ela. Está previsto isso em lei? Está previsto isso em lei. Beleza. Agora, se você não casar com uma pessoa, estou falando no futuro, tá, pessoal? Quando vocês forem maiores de idade, mas você morar junto com essa pessoa, viver em união estável e quiser comprar a casa dela, olha só, a lei não existe. É um absurdo considerar que só porque a pessoa mora junto ou tem uma união estável, ela não tenha nenhum tipo de direito na hora de comprar ou vender. Só a pessoa casada. Então, o que você pode fazer? Você se recorre à analogia. Você pega uma lei semelhante, que é a lei que prevê a compra e venda entre pessoas casadas, e aplica analogicamente a pessoas de união estável. Resumidamente, analogia é você pegar uma lei parecida e aplica, tá, num caso concreto. É uma lei parecida que se aplica ao caso concreto, tá bom? Ok? Eu não vou cobrar costume, então pula costume, tá bom, pessoal? Doutrina. Doutrina é a fonte do direito em que são os estudiosos. Basicamente é isso. Os estudiosos vão lá, leem a lei, tá? Desculpem o barulho externo, sabe como é? Aula gravada, a gente tem isso, todas as minhas janelas estão fechadas, mas vamos lá. Doutrina é o seguinte, você tem uma lei. Aí você tem uns caras que são assim, uns caras cabeçudos, no bom sentido da palavra, os caras estudiosos, eles vão pegar aquela lei, eles vão escrever sobre essa lei e vão falar, olha, o que essa lei quis dizer é isso aqui. O que essa lei quis falar é aquilo ali. Então, a doutrina nada mais é do que a teoria criada por intelectuais do direito sobre a norma. Só isso. Então, é isso. A doutrina é a teoria criada pelos intelectuais do direito sobre o direito. Só isso, tá? Então, às vezes você vai procurar um juiz para dar uma decisão sobre um problema seu, ele vai citar, segundo Rui Barbosa disse, essa pessoa vai ter direito assim, assim, assado. Qual é a fonte que o juiz está citando? Ele está citando o intelectual, não está? Então, ele está citando aí uma fonte do direito. Citou um livro, citou um trecho de um artigo, de um texto, de um estudioso daquela área, ele está citando a doutrina. Por fim, a jurisprudência. A jurisprudência são várias decisões judiciais sobre aquele mesmo assunto. O juiz, antes de ele analisar o seu caso, ele vai ver se outros juízes decidiram situações semelhantes à sua. E aí ele vai pegar essas várias decisões parecidas e vai citar para decidir na sua causa. O nome dessas várias decisões, desse conjunto de decisões judiciais, olha aí, ó, judicial, jurisprudência. Começa com as mesmas letras. Olha o macetinho. É justamente isso. Conjunto de decisões judiciais é a jurisprudência, tá? Cuidado para não confundir com analogia. Analogia, eu pego leis parecidas, enquanto na jurisprudência eu pego decisões judiciais parecidas, ok? Coisas diferentes. Não vou cobrar princípios gerais do direito, pessoal. Pula isso aqui. Vamos falar um pouco agora de um outro assunto, os principais ramos do direito. O direito tem vários departamentos, ele tem várias áreas, pessoal. Eu gosto de dar exemplo de ramos. Ramo te lembra uma árvore. Se você lembrar bem, a árvore ela tem vários galhos. Assim é o direito. Imagina que o direito é uma árvore que, embora tenha apenas um tronco e uma raiz única, ele tem vários galhos. Tá? Esses galhos são os ramos dele. Então, o primeiro ramo do direito que você tem que saber, a primeira divisão é direito público e direito privado. Muito fácil. O direito público é quando é uma norma jurídica que diz respeito a todas as pessoas. Todo mundo tem interesse sobre ela. Tá? Por exemplo, uma mulher
casada com seu marido, foi lá, deu um soco nele e quebrou 3 dentes do marido. Esse caso, ele foi para a delegacia, para a justiça. Isso é uma coisa que diz respeito a todas as pessoas ou apenas diz respeito ao casal? Quem respondeu que diz respeito ao casal apenas errou. Diz respeito a toda a sociedade. Casos de violência, seja violência doméstica ou não, são normas de direito público. Diz respeito a toda a sociedade, porque a gente não quer conviver com pessoas malucas que saem quebrando os dentes dos outros. Tá? Agora, vamos pensar num outro exemplo. Fulaninho de tal comprou... sabe aqueles cartões telefônicos que nem existem mais porque não tem mais orelhão? O cara comprou uma coleção por 10 mil reais. Alguém poderia pensar, pô, mas ele pagou um valor absurdo por um lixo. Alguém tem alguma coisa a ver com isso? É uma norma de direito que vai interessar a sociedade? Ou diz respeito somente entre o comprador e o vendedor? É uma coisa que diz respeito somente ao comprador e ao vendedor. Norma de direito privado. Então é muito simples. Norma de direito público diz respeito a todas as pessoas. Norma de direito privado diz respeito apenas às pessoas envolvidas na relação do direito. Ponto. Tá bom, pessoal? E o direito, ele é um só. Olha que doideira, né? Apesar do direito ele ter vários ramos, ele é considerado um só. É igual a árvore. A árvore tem vários galhos, mas ela é uma só. O direito é o mesmo. O direito é uno. Né? A gente apenas faz essa divisão de mentirinha, digamos assim, para facilitar o estudo. Só para facilitar o estudo. Mas na real mesmo, o direito ele é um só. Tá bom, pessoal? O direito constitucional, eu já falei bastante para vocês, né? É só você voltar lá na Constituição Federal, principais direitos e deveres fundamentais, enfim, regulamenta o funcionamento básico do Estado. E aí, eu vou pular isso aqui, vocês não precisam estudar o que é poder constituinte originário, nem o que é poder constituinte derivado, tá bom? Pula. E a gente vai falar dos direitos fundamentais, que é fundamental, adivinha? Direito fundamental é de estudo fundamental, né? O direito fundamental é aquela coisa mais cara, mais importante para o ser humano. A gente até falou disso, né? A vida, a liberdade, a propriedade. Então, você teve aí várias dimensões, várias fases, né, dos direitos fundamentais. Primeiro, acreditava que apenas a liberdade e a propriedade deveriam ser direitos fundamentais. Tá? Isso lá há séculos atrás. Depois, chegou à conclusão de que não bastava você apenas ter bens materiais, ou liberdade para você comprar e vender. Você precisava ter também alguns direitos sociais, como educação, como saúde, tá? E por fim, né, depois você teve lá outra fase, né, a terceira fase, que é as dos direitos, chamados direitos coletivos, como a paz mundial, ao direito ao meio ambiente. A gente está assistindo agora o Brasil queimando, né, a Amazônia em chamas, né? Todo mundo tem direito à Amazônia, não é um direito individual. Esse também é um direito fundamental e ele foi de última geração, ali, da terceira geração. Antigamente a gente não tinha esse zelo, essa preocupação toda, né? Com o direito fundamental ao meio ambiente. Hoje não, hoje a gente tem. Então é um direito fundamental de terceira geração, tá? E aí, vamos dar uma pulada aqui. Existem diferenças entre direitos humanos, direitos fundamentais e direitos humanitários? Um pouquinho, tá? Mas o mais importante que eu quero que meu aluno saiba é a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Por quê, pessoal? O direito humano e o direito fundamental é praticamente a mesma coisa. Se eu perguntar para você numa prova, ou alguém perguntar para você numa prova de Enem, concurso, alguém na vida, algum colega seu, que direito, dá um exemplo de direito humano, você vai falar vida, você vai falar liberdade, você vai falar propriedade. Aí a pessoa fala assim, cara, me dá um exemplo aí, você está lá conhecendo a pessoa, me dá um exemplo de direito fundamental. Você vai falar vida, liberdade, propriedade. Aí a pessoa fala assim, mas são os mesmos exemplos, sim. Ambos tratam dos mesmos direitos. A única diferença é que o direito fundamental está escrito na Constituição. Só isso.
O direito fundamental é o direito humano que foi previsto numa Constituição. Essa é a única diferença, tá? O direito humano, o direito fundamental, ele é de ordem nacional, é de cada país. Anota isso. Direito fundamental, setinha, nacional. Direito humano, setinha, internacional, tá? Ele não precisa estar numa Constituição de um país. Ele é internacional, ele é reconhecido mundialmente, tá? Só isso. Mas na prática, eles falam dos mesmos assuntos. Diferencia apenas porque o direito fundamental está na Constituição e é nacional, enquanto o direito humano ele está em tratados internacionais e ele é internacional. Tá bom, pessoal? Inclusive tem um link aqui embaixo no YouTube para quem quiser assistir, ter mais informação. Agora eu vou deixar aqui uma reflexão que vai já gerar nossa atividade para o debate na próxima aula. A culpa é do direito dos manos, tá? A primeira, sabe, essa questão de muita gente falar que a bandidagem, a criminalidade no Brasil é culpa do direito dos manos. Afinal de contas, o crime é culpa do Brasil que dá muita moleza para bandido. Vocês já ouviram falar nisso? Eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar nisso. Então, a gente vai refletir sobre isso. A gente vai refletir por que existem direitos humanos e a gente vai refletir a seguinte questão. A culpa da criminalidade do Brasil é dos direitos humanos? Da onde sai a criminalidade? Eu vou colocar as perguntas lá no fórum, eu só estou explicando. A criminalidade ela sai do caráter da pessoa, do mau caráter da pessoa, ou a criminalidade sai das condições sociais que aquela pessoa vive? Ou a criminalidade sai de uma outra resposta além dessas duas que eu estou te falando? Quer dizer, ou ela sai do mau caráter da pessoa, a pessoa escolhe ser criminosa e ponto, ou ela sai das condições sociais, ou seja, o meio, o local em que a pessoa vive influencia ela a ser criminosa ou não, ou existe uma outra resposta para essa pergunta? Eu quero que a gente faça um debate na semana que vem, vocês vão fazer lá no fórum, e eu vou pedir que vocês, além de responder essas perguntas, no próprio comentário de vocês escolham pelo menos um comentário de um colega para você discordar de algum ponto que ele colocou. Então, assim, é obrigatório que vocês leiam as mensagens dos colegas, observem algum ponto que você não concordou e você comente embaixo. Fulano, eu não concordo com o que você escreveu por isso e por aquilo. Tá? A pessoa vai responder lá, né? Se a criminalidade sai do mau caráter, ou sai das condições sociais, ou sai de outra coisa, e você vai responder na sua própria mensagem e também você vai lá e escolher o comentário de um colega para você discordar. Assim a gente vai ter um debate por escrito nos nossos fóruns, ok? Depois eu vou, para tirar mais dúvidas, eu vou estar na aula ao vivo, se vocês quiserem tirar dúvida, ou vocês podem perguntar para as representantes. Também vou querer que vocês respondam essas perguntas, vou colocar lá no fórum. Aqui está, né, exatamente a redação que vocês vão ter que fazer. Primeiro, vocês vão ter que assistir o documentário Falcão Meninos do Tráfico, tem no YouTube, tá? E depois de assistir esse documentário Falcão Meninos do Tráfico, você vai ter que responder: o que leva as pessoas ao mundo do crime? Caráter, condições sociais ou um outro motivo que eu vou colocar lá que você pode escolher? Você também vai ter que responder na sua redação qual a parte do documentário que mais te chocou, tá? Além disso, você vai ter que complementar essa frase aqui, que tem uma determinada parte do documentário que um personagem fala: se eu morrer, você vai complementar essa frase. Assim eu sei que o aluno realmente assistiu o documentário. E você vai ter que fazer uma análise sobre essa frase. Quem disse essa frase, por que ele disse essa frase e qual a sua análise sobre essa frase, do se eu morrer, tá? Enfim, deixa eu ver.
Aí já falei, o aluno deve procurar pelo menos uma mensagem no fórum do colega para responder abaixo do mesmo, concordando ou discordando, explicando os motivos. Mas eu vou querer sim que principalmente discordando, principalmente discordando. Para os alunos que já fizeram esse trabalho, existe aqui um outro documentário que você pode assistir. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Espero que vocês fiquem bem. Vou encerrar por aqui para a aula não ficar mais longa. Forte abraço a todos.